Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma mensagem diária e oração da fé. Eu falei que Jesus, ao mesmo tempo que ele disse que traria a separação, guerra, ele disse que nos dá a paz. E eu expliquei por quê. Só que hoje eu quero falar exatamente esse assunto nas palavras do apóstolo São Paulo, isso mesmo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Continua, o verso 15. Que harmonia, tá? Eu falei que no vídeo passado que as igrejas tentam ter uma relação harmoniosa com o pecado, com o mundo. Não existe relação harmoniosa com o pecado, tá? Não existe aquela coisa de você querer passar paninho, mãozinha na cabeça. Ah, gente, o pastor é um pedófilo, o pastor é adúltero, mas ele já se arrependeu, a igreja já perdoou, e ele está lá no altar fazendo o trabalho. Não. Se fosse assim, o Senhor mantinha Saul como rei. E o Senhor disse: Saul, seu tempo como rei acabou. E olha que o que Saul fez, perto do que muitos têm feito, pode parecer irrisório, apesar de que nem você, nem eu, conhecemos exatamente o olhar de Deus. Nós temos uma ideia do que nos diz a Escritura Sagrada. É por isso que o julgar pertence a Deus. Mas eu estou falando, não julgando, eu estou falando sobre relação harmoniosa. Não existe relação harmoniosa entre o povo de Deus e as coisas do mundo, o pecado. Aí de repente a igreja vai fazer um culto e aí prepara um reggae, né? Eu já vi pastores inclusive falar que ia quebrar paradigmas dentro da igreja. Tem pastores aí quebrando paradigmas dentro da igreja, tá? E transformando igrejas em verdadeiras boates, com luzeiros, com música eletrônica, né? E as menininhas com mini saia sem calcinha dentro da igreja. O que acontece em boates, tipo funk, etc., acontecendo dentro da igreja. Verdadeiros bailes pornográficos, né? Promíscuos, eu falei sobre isso no vídeo passado, prostituto, e as pessoas lá dentro chamando o nome de Deus, tá? Não tem muita diferença de alguns barzinhos por aí. Você vê muito barzinho aí, já vi várias versões muito maldosas daquela música, né? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então, eu já vi várias versões em ritmo eletrônico, ritmo de forró, em ritmo de arrocha, tocando nos barzinhos aí. Aí você pergunta: ô pastor, tocando no barzinho, como é que o senhor sabe? Você entra no carro, você baixou o vidro, você passou em qualquer rua, você vê um barzinho aberto e você som alto tocando. Alto bastante para você saber o que está sendo tocado no barzinho. E eu já vi em várias localidades a música gospel sendo tratada, sendo tocada como qualquer música, né? Dentro do barzinho, como se houvesse uma relação harmoniosa. E Paulo disse aqui no verso 15: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo, aquele que crê em Deus com aquele que não crê? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, Deus vivente, como ele mesmo disse: habitarei
e andarei entre eles. Serei o seu povo e eles serão, eu serei o seu Deus. Está aqui, ó, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E diz assim: retirai-vos do meio deles. Não tem relação entre o justo e o ímpio. Não há paz entre a santificação e o pecado. Não existe paz. Boa convivência entre a santificação e o pecado não existe. Ó, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ou seja, você só vai ser recebido na presença de Deus hoje de manhã, tá? Quer dizer, ontem pela manhã. Porque às vezes a gente tem um hábito de depois da meia-noite falar hoje. Foi ontem, anteontem pela manhã. Houve uma reunião, uma concentração aqui em Salvador, e uma concentração gospel, e muita gente foi. E as pessoas que estavam indo para essa concentração gospel, alguns estavam com um copo de cerveja na mão, outros estavam com um cigarro aceso na mão. Quer dizer, vai fazer o que lá? Vai buscar que Deus? Vai orar que Deus? Ou você acha que Deus não está ligando para isso? Você quer entender o que é que muita gente está fazendo? Você quer que eu traga para uma visão material o que acontece no mundo espiritual? É como se o homem tivesse ido para um brega, tivesse tido relação com 2, 3 profissionais do sexo e depois voltasse para casa com o cheiro do ambiente que ele estava, das mulheres que ele estava, e fosse procurar a esposa dele. Você entendeu? Aí vamos dizer que a esposa dele, ela conseguiu ter imagem de primeira mão de tudo que aconteceu com esse marido dela, desse prego. Aí eu pergunto a você, como é que essa esposa receberia esse marido? De braços abertos, feliz, que maravilha, meu super-homem chegou, agora é a minha vez, é assim? Hein, esposa? Ou se fosse o inverso, hein, marido? É assim? Porque é dessa forma que muitos têm tratado a Deus. E está aqui, ó, retirai-vos do meio deles. Isso não é para você. A vida do pecado não é para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem ser abençoados por Deus. Para de achar que só ler salmo e ver um videozinho na internet vai resolver sua vida. Você tem que ser transformado. Está aqui, ó. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, aí vos recebereis. E dessa forma, somente dessa forma, verso 18, serei vosso pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não tem outra forma de se chegar a Deus. Não adianta você estar dentro da igreja e dentro da igreja você está vivendo a vida do mundo. Você está perdendo seu tempo. Não adianta, mas é porque o meu pastor já está indo por 4 casamentos, ele é pastor, ele é um homem abençoado. Abençoado para quem? Porque ele no altar é maravilhoso. Maravilhoso para quem? Porque Deus diz, Deus não ouve a pecador. Para quem? A não ser que você já tenha escrito uma Bíblia diferente. Ou você está muito bem e está enquadrado naquela mensagem que Paulo diz a Timóteo. Nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir o que eu estou pregando agora. E vão se cercar de pessoas que vão ensinar segundo a própria cobiça. Resumindo para você, Jesus falou, a mensagem do vídeo passado eu já falei, e eu estou reforçando agora. Jesus falou que não veio trazer paz, não tem harmonia entre a luz e as trevas. Jesus veio trazer separação.
porque aquele que está na presença de Deus é separado do mundo e está em guerra constantemente contra as coisas erradas. Ao mesmo tempo, Jesus disse: você que é obediente à palavra de Deus, você tem paz em você mesmo, tá? Você não vai ficar assustado quando o aparente problema financeiro vem. Você não vai ficar assustado quando o aparente problema familiar vem, porque você sabe que Deus te dá a solução de todos os problemas. Basta você confiar. Você ouviu? Você entendeu a mensagem? Não acabei esse assunto ainda, tá? Porque se você estiver entendendo esse assunto, quando eu fizer o resumo sobre esse assunto e falar sobre o Fini e Finésio, você vai entender o quanto é perigoso você só conviver com pessoas que acham normal estar na presença de Deus praticando o pecado. Fecha seus olhos. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo poder. Seu nome seja exaltado para sempre. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pedimos ao Senhor perdão. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e transgressões. Lembra-te de nós, Senhor, para nos abençoar. Dá-te pressa, Senhor nosso Deus, em nos socorrer. Nos livra das armadilhas do diabo. Nos livra das afrontas de Satanás. Lembra-te, ó Deus, que o Senhor mesmo disse que estaríamos em guerra contra o pecado, contra as coisas desse mundo. Por isso, nós te pedimos, eu peço ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, fortalecimento. Eu peço ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, purificação. Essa pessoa que se deixou desanimar, essa pessoa que se deixou enfraquecer, essa pessoa que perdeu o ânimo de continuar orando, lutando, perseverando, essa pessoa que entregou os pontos e não tem mais o ânimo para separar um momento para falar com Deus, não tem mais um ânimo para separar o momento e participar da reunião na igreja, não tem mais um ânimo de separar o momento e participar da mensagem diária. Meu Deus, desperta a fé, dá ânimo, esperança para essa pessoa que se deixou sucumbir. Tem de misericórdia, meu Deus, daqueles que relaxaram, daqueles, meu Pai, que porque está tudo bem, relaxaram, simplesmente não estão lutando e talvez esperando uma piora para se mexer. Lembra-te, meu Senhor, de cada um deles eu te peço, para usar da tua misericórdia e da tua compaixão. Recebe esses que têm orado comigo, que têm se separado das coisas desse mundo. Lembra-te destes que têm pedido ao Senhor misericórdia, aqueles que ainda são escravos do álcool, aqueles que ainda são escravos das drogas ilícitas, aqueles que ainda são escravos da jogatina. Meu Deus, vem usar da tua misericórdia e da tua compaixão para abençoá-los, para socorrê-los. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, usa da tua misericórdia e da tua compaixão, alcança-os, purifica-os, ó Deus, em nome de Jesus, para que cada um deles tenha a tua paz. Estenda as duas mãos na minha direção. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a tua ajuda. Fala com fé, diga: meu Deus, fortalece a minha fé e esperança. Me dá ânimo para que eu possa continuar firme na tua presença,
Não permita, ó Deus, que eu me contamine com as coisas desse mundo. Não permita, ó Deus, que eu ceda às provocações das trevas. Diga, meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, usa de misericórdia para comigo, para que eu tenha forças para continuar na tua presença de pé. Usa da tua misericórdia para com a minha família, porque o Senhor prometeu que por minha causa a minha família seria abençoada. Guarda a mim e a minha família de todo mal. É isso que eu te peço e desde já eu agradeço em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Aleluia. Lembra, nada de acordo com as trevas, hein? Nada de achar que a convivência com o pecado é uma coisa normal. Ainda vou continuar falando sobre esse assunto. Mas por agora, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.